Fala, gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje, na nossa jornada juntos, nós vamos continuar o livro de Apocalipse, ouvindo os capítulos 4, 5 e 6. E após, eu vou compartilhar uma reflexão com vocês. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 4. A visão do trono de Deus. Depois destas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: Suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha o rosto semelhante ao de ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo o sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo o sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Apocalipse, capítulo 5. O livro e o cordeiro. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação,
e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo o sempre. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Apocalipse, capítulo 6. O Cordeiro quebra os selos. O primeiro selo. Vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão: venha. Vi então e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. O segundo selo. Quando o Cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: venha. E saiu outro cavalo que era vermelho, e o seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O terceiro selo. Quando o Cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha. Então olhei, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. O quarto selo. Quando o Cordeiro quebrou o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: venha. Vi então, e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo. E lhes foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar à espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. O 5º selo. Quando o Cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como eles tinham sido. O 6º selo. Vi quando o Cordeiro quebrou o 6º selo. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo o escravo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre os capítulos 4, 5 e 6 do livro de Apocalipse, que nos levam do trono de Deus à abertura dos selos
revelando quem governa todas as coisas e como a história está sob o controle do Senhor. Apocalipse capítulo 4. João é levado ao céu e vê um trono e alguém assentado nele. Tudo começa com Deus reinando. Ao redor do trono há glória, santidade e adoração contínua. Os seres viventes proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui aprendemos que antes de qualquer juízo, conflito ou dor, a Bíblia nos lembra de uma verdade fundamental: Deus está no trono. Nada foge ao seu controle. Apocalipse capítulo 5. João vê um livro selado que ninguém pode abrir, até que surge o Cordeiro, Jesus Cristo. Ele foi morto, mas vive, e é digno de abrir o livro porque comprou para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. O céu explode em adoração ao Cordeiro. Aqui aprendemos que a história só avança porque Cristo venceu. O centro do plano de Deus não é o caos, mas o Cordeiro que foi morto e reina. Apocalipse capítulo 6. O Cordeiro começa a abrir os selos e eventos difíceis se desenrolam. Guerras, fome, morte, perseguição e clamor por justiça. Mesmo em meio ao sofrimento, fica claro que tudo acontece porque o Cordeiro abriu os selos. Nada ocorre fora da soberania de Deus. Aqui aprendemos que o sofrimento não significa a ausência de Deus. Mesmo nos dias mais difíceis, Ele continua governando e conduzindo a história para o seu propósito final. Refletindo sobre esses textos, Apocalipse 4 nos lembra que Deus reina soberano e é digno de toda a adoração. Apocalipse 5 revela que Jesus, o Cordeiro, é o único digno de conduzir a história da redenção. E Apocalipse 6 nos mostra que, mesmo em meio a juízos e dores, nada foge do controle de Deus. Que hoje o nosso coração descanse nessa verdade. Deus está no trono e o Cordeiro governa a história. Mesmo quando não entendemos os acontecimentos, podemos confiar que o Senhor reina, é justo e conduz tudo para a sua glória e para a redenção final. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até a próxima.